A gente é dependente de Deus. E algumas circunstâncias vêm para lembrar a gente disso. Mas o foco do vídeo é: pare de deixar Deus de lado, pare de colocar ele num canto, pare de sepultar Jesus no seu coração. Você só lembra dele quando precisa de alguma coisa, você só lembra dele quando falta alguma coisa. Que tipo de relacionamento é esse? Olá, como você está? Seja extremamente bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho de notificação, deixe seu like nesse vídeo. Hoje, como você já viu pelo título, nós estaremos falando sobre um desaparecimento, algo suspeito. Onde está o Senhor? A base bíblica está lá no capítulo 20 do livro de João. E eu quero ler os primeiros versículos com vocês. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de madrugada, quando ainda estava escuro, ao sepulcro, e viu que a pedra havia sido removida do sepulcro. Então correu e foi procurar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Essa vai ser a nossa base bíblica. E o interessante aqui da história é que esse trecho, o que a gente vai conversar hoje, não é literalmente o que o trecho gostaria de falar, não é a mensagem que o trecho passa. A gente vai contextualizar um pouquinho sobre o que estava acontecendo, mas o foco é: sabe quando você costumava ouvir a voz do Senhor tão audivelmente que parecia que tinha uma pessoa falando no seu ouvido? Ou quando você tinha tanto a presença de Deus, você sentia tanto, era tão sensível espiritualmente, que às vezes num fone de ouvido, numa música que você ouvia no ônibus lotado, indo para algum lugar, a presença do Senhor se manifestava naquele lugar? E aí eu te pergunto, o que mudou? Será que foi você quem mudou? Em algum momento, ao longo da nossa vida, ao longo dos afazeres da nossa vida, o nosso coração e as tarefas diárias, as tarefas do dia a dia, as tarefas que a gente tem na vida, elas podem fazer com que as nossas ações e atitudes nos afastem do Senhor e façam com que a gente acabe colocando o Senhor de lado, se nós não aprendermos a colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, se nós não fizermos aquilo que Mateus 6,33 fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vai ser acrescentado. Se o nosso foco for naquele restante que vai ser acrescentado, se o nosso foco estiver nos afazeres do dia a dia, acontecerá como aconteceu com Maria no capítulo 20. Em João, no capítulo 20, versículo 1, vai dizer que Maria Madalena, ela foi até o sepulcro, ela viu que Jesus não estava lá, ela correu, chamou os discípulos e ela falou para eles: levaram o Senhor, e a gente não sabe onde ele foi colocado. E a pergunta desse vídeo é: o que você vai fazer quando você voltar naquele lugar de adoração onde você sempre encontrou o Senhor e você vê que ele não está mais lá? Quando você buscar, você procurar e você não encontrar o seu Senhor. O trecho aqui em específico, ele relata a ressurreição de Cristo. Mas enquanto eu lia, eu pensei em todas as pessoas que no seu coração, no coração delas, sepultaram a Jesus. E isso eu digo no sentido de colocar ele de lado, colocar ele num lugar e visitá-lo de vez em quando. Então, é o tipo de pessoa que diz: olha, eu oro de vez em quando, eu leio a Bíblia de vez em quando, eu jejuo de vez em quando. Mas tome muito cuidado para você não colocar Jesus em um canto e não encontrá-lo quando você voltar lá para procurar. A nossa geração, ela se acostumou muito a fazer os nossos afazeres, a viver o nosso dia a dia, e o tempo que sobra a gente usar com Cristo. A minha avó, ela tem uma frase que é muito antiga e ela dá a ideia de que às vezes a gente tá tão acostumado a fazer a mesma coisa e não ter uma consequência trágica, e não ter uma consequência negativa, que a gente continua fazendo. A frase que minha avó dizia era: o cântaro vai tanto à fonte que um dia ele fica lá. E essa é uma representação porque antigamente, né, as mulheres, para buscar água, elas colocavam um cântaro na cabeça e elas levavam. E a ideia é que você pode viver a vida do jeito que você quiser, você leva o cântaro do jeito que você quiser, e até hoje ele nunca quebrou, ele nunca caiu no chão, então eu levo do jeito que eu quiser. Só que a ideia da frase é que um dia ele vai cair, ele vai quebrar, e aquilo que você fez até hoje pode ter sim uma consequência muito negativa e irreversível, que você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir reverter, e vai ter as consequências daquela atitude que você teve. A frase de Maria sobre levar o meu Senhor foi o que deu início a esse vídeo, porque a reflexão que eu quero que vocês tenham é: às vezes você tá tão acostumado a deixar Jesus de lado que você nunca parou para pensar que pode ser que aconteça em algum momento de você decidir buscá-lo e você não encontrar o Espírito dele. A gente tá muito acostumado com Deus se encaixar no nosso tempo. Com quando eu tenho tempo para orar, eu oro e Deus vai receber minha oração. Quando eu tenho tempo para ler a Bíblia, eu leio e aí Deus vai se revelar a mim. Mas a gente se esquece que, apesar dele ser onipresente, apesar dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não se manifesta em todos os lugares ao mesmo tempo. Então pode ser sim que Deus esteja no seu quarto quando você for orar, quando você for jejuar, for ler a sua Bíblia, mas não necessariamente ele vai se manifestar, ele vai revelar o seu espírito, ele vai entregar uma revelação espiritual para sua vida ou um direcionamento se você não buscá-lo todos os dias. Você está tão acostumado a buscá-lo de vez em quando que você se esqueceu que pode existir um dia
em que você vai buscá-lo e pode ser que ele não esteja mais lá. Quando eu oro, o meu desejo não é apenas que Deus esteja lá presente. Não é apenas isso. O meu desejo é que ele esteja lá e ele ouça, que ele escute a minha oração, que ele escute o que eu esteja falando, mas que ele me responda, que ele me corrija, que ele me ajude, que ele me dê uma direção. Eu não quero apenas sentar lá e falar por horas, incessantemente, ou por minutos, tudo que tá no meu coração, e é isso, Deus, obrigado, que o RH Celestial anote tudo, te passe, né? Depois a gente faz uma reunião de alinhamento pra ver se você ficou esquecendo de alguma coisa. Gente, não é isso. Se eu não busco a Deus visando ter um relacionamento, se o objetivo da minha vida não é orar pra eu ser mais próximo de Deus, tem alguma coisa desalinhada, está desalinhado. Você vai chegar um dia na sua vida e aquele Deus, que é o gestor financeiro da sua empresa, que é assim, ó, fulano, tá faltando isso. Ó, fulano, vamos alinhar isso daqui? Deus é o dono da sua vida, não é o contrário, não. Não é você que fala pra Deus, ó, Senhor, pegar aqui, ó, tá faltando isso, isso e isso. Cadê? Não é você que coloca Deus contra a parede. Você se esquece, às vezes, que Deus em você, ele é Deus. Você sem Deus, quem é você sem Deus? Entende? Quem é você se quando todas as alternativas, tudo que dava pra você fazer foi feito? Quem é você depois disso? Impotente? Né? A gente é o quê? A gente é dependente de Deus. E algumas circunstâncias vêm pra lembrar a gente disso. Mas o foco do vídeo é: pare de deixar Deus de lado, pare de colocar ele num canto, pare de sepultar Jesus no seu coração. Você só lembra dele quando precisa de alguma coisa, você só lembra dele quando falta alguma coisa. Que tipo de relacionamento é esse? Você namoraria alguém que só lembra de você quando acaba a bateria do celular dele porque ele precisa do seu carregador? É um relacionamento mais por necessidade, não por amor. Não existe uma aliança, existe um comprometimento, e nem isso, não existe um compromisso. Existe um acordo que você fez, ó Deus, quando eu precisar eu te chamo. Ele é tipo um Uber, que fica lá, espera, e você fala, ó motorista, preciso de você, vem aqui agora e me leve pra tal lugar. Ó, traz aqui a minha bênção. É um Uber bag personalizado celestial. E não é assim, gente, não é pra ser assim, não é isso que Deus tem pra sua vida. Quando eu oro, e quando você ora, o seu foco, o seu intuito, o seu desejo não deve ser apenas que aconteça, que haja uma presença sem a manifestação dessa presença. Não é que Deus esteja no quarto sem que você sinta, sem que você perceba que Deus está no quarto. Porque ele tá lá. Deus tá aqui agora. Mas a questão é, eu tô arrepiado, eu tô sentindo o meu espírito de fazer ou deixar de fazer. Os meus ouvidos estão sensíveis ao que Deus está falando, ou eu estou cumprindo um protocolo de, olha, Deus, ó, eu tô fazendo aqui esse livro, 21 dias de João. Eu tô lendo só pra poder falar, ó, menos um dia. Meu Deus, não aguento mais. Se for isso, cara, Deus não quer que você faça seu devocionalzinho, não. Deus não quer que você leia o seu café com Deus Pai só pra você fazer um checklist, ó, mais um dia, hein? Ai, sou muito crente. O que você conheceu de Deus nessa sua leitura? Ó, mais um dia de Deus, café com Deus Pai, ou mais um dia de um devocional, mais um dia que eu li um capítulo da Bíblia. Mudou o que na sua vida? Porque se ler isso daqui não é a Bíblia, né? Porque se ler a Bíblia e ler um livro qualquer tiverem a mesma consequência na sua vida, que tipo de espírito é esse de Deus que você diz que você conhece, que tem na sua vida, que você recebeu? Eu sei que Deus é real, que ele tá aqui, que ele existe, mas o relacionamento com Deus, ele transcende isso. Ele existe assim, um plano. A gente tá aqui no mundo físico, né? Existem as coisas que eu posso ver essa varanda, essa sacada, essa porta. E existe o que eu não posso ver. E o relacionamento com Deus, ele é assim, ó, você começa nas coisas que você pode ver. Você pode ver sua Bíblia. Aí você vai ler, porque você pode enxergar as palavras. E aí você vai pro nível do, Senhor, eu tô sentindo de fazer algo. E quando eu penso em não fazer algo, me incomoda. Mas me incomoda num nível que eu fico agoniada. Então, confirma se é isso. Deus começa a te dar revelação, Deus começa a te dar direcionamento. E é esse o nível de relacionamento que Deus quer. Deus não quer que você chegue um dia no lugar onde você costumava procurar, no lugar onde você fazia o seu devocional e Deus se manifestava lá, o seu Senhor estava lá, você viu. E aí você voltou. Em um determinado dia, você voltou numa madrugada pra orar e adivinha só, a presença não se manifestou. Você leu e continuou frio, continuou gelado. E não é isso que Deus tem pra você. Deus tem pra você 500 graus, sabe? 1000 graus de temperatura espiritual. Deus quer que você seja quente, Deus quer que você seja cheio. Hoje, aconteceu uma situação, e é até interessante, que a gente pode fazer uma analogia, a gente pode trazer pro evangelho. A minha irmã, eu tô na casa da minha irmã esses dias, e ela tava vendo o fogão dela, ela tá super estressada com isso, porque o fogão dela costumava ser super potente. E entupiu a boca do fogão. Então agora o fogo, ele tá baixo, ele tá pouco, ele não tá potente. Ele, inclusive, não tá nem conseguindo ser usado. E a minha irmã falou, essa boca aqui costumava ser a mais forte no quesito chama. E agora ela não aquece mais. Ela não produz mais fogo porque ela tá suja. Quando a gente olha pelos olhos da fé, a gente consegue trazer pro cristianismo, porque onde está
aquele irmão, aquele vaso, sabe? Aquela varoa, aquela pessoa cheia do Espírito Santo de Deus que queimava e que agora tá sujo, cheio de pecados, cheio de sujeira, cheio de iniquidade, cheio de transgressão, cheio de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, cheio de coisas que desalinham, que te afastam de Deus. E você não tá queimando mais. Mas era alguém que antes era cheio, era alguém que antes tinha fogo, tinha unção, tinha poder, tinha autoridade, e agora não tem mais. Mas sabe, assim como no mundo físico a gente pode pegar um instrumento que vai lá e limpa e o fogo volta à sua potência total, se você remover as impurezas da sua vida, se você tirar todo o lixo espiritual que você colocou, o Espírito Santo volta. Sabe, Deus volta. Porque Deus deseja um relacionamento. O Senhor, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se. O Senhor, ele é benigno. Ele é o amor. Entende? O Senhor não tem muito amor por você. Ele é a definição de amor. João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que ele entregou o único filho dele para morrer por você. Porque ele ama você. Então, não deixe com que essas sujeiras que estão no seu fogão apaguem a sua chama. Pelo contrário, se irrite com isso, se revolte de uma maneira santa com isso. Se limpe, se purifique. Para que nunca na sua vida você vá até o sepulcro e não encontre o seu Senhor. No caso de Maria, era maravilhoso o Senhor não estar no sepulcro, porque significava que ele ressuscitou. Mas a analogia que a gente trouxe hoje na história é assim: eu costumava buscar o Senhor no meu secreto e chegou um dia em que eu fui buscar e eu não o encontrei. Eu costumava orar, eu costumava jejuar e depois eu esfriei e tal, mas aí quando eu tentei voltar, ele não voltou na mesma intensidade, ele não tava lá. Algo mudou. E aí eu te pergunto, o que mudou? Porventura foi você que mudou? Se foi você que mudou, lembra de onde você caiu e volta. Esse é o convite do Senhor. Tem um versículo na Bíblia sobre isso. Não é assim, ó. Ah, que pena que você caiu, agora vá para o inferno. Não é assim, porque esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é assim, ó. Poxa, eu sei que você errou, mas sabe o quê? Eu enviei o Espírito Santo, que eis que ele vai estar com vocês até o último dia. Sabe? Até a consumação dos tempos pra te consolar, pra te instruir. Vocês ainda não sabem todas as coisas, mas ele vai falar pra vocês no tempo certo. Se tem medo, vergonha de falar, nem precisa, porque o Espírito Santo vai trazer à sua memória o que você falar. Ele vai te dar as palavras. Então a gente tem Deus presente com a gente. E tudo que a gente precisa fazer é abrir a porta, é voltar para aquelas práticas. Voltar para aquilo que a gente costumava fazer antes. Você costumava orar antes, que horas, quantas vezes por dia? Quantos minutos? Antes de dormir? Antes de ir pro trabalho? Você costumava ler a Bíblia, fazer seu devocional no ônibus, na hora do almoço? Faz aquilo que você fazia antes e continua. E persista, sabe? Não desanima porque em 24 horas Deus não te respondeu. Porque faz uma semana que você tá abdicando do seu horário de almoço pra fazer devocional e parece que não mudou nada. Continua. Eu te garanto que em 30 dias, 45 dias, a sua vida vai ser outra. Porque a presença do Senhor vai voltar pra sua vida. E eu tenho certeza que se você escutou esse vídeo até aqui, o convite do Senhor é justamente esse, que você procure e encontre. É aquilo que o Senhor fala, né? Aquele que procura, acha. Aquele que bate a porta é aberta. Então, faz a sua parte, porque eu tenho certeza que a parte do Senhor já está feita. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Em 5 segundos ou menos vai aparecer pra você 2 sugestões de vídeo. E eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Se você conseguir assistir, assista. Até o próximo vídeo do canal. Deus abençoe grandemente.